paz, querida, graça e paz. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda, graça e paz, graça e paz. Vou deixar gravadinho para tua vida, para o teu coração esse vídeo, tá bom? Então seja muito bem-vinda, graça e paz. Vou deixar gravado que hoje nós estamos com um tema aqui transformador. E eu creio que Deus vai falar muito ao teu coração, tá? Como de costume, eu vou deixar gravado aqui para que você possa desfrutar dessa live, tá bom? Seja bem-vindo a todas, mulheres preciosas, sejam bem-vindas. É com muito carinho e com muito esforço que eu preparo esse conteúdo para que juntas possamos crescer em sabedoria, em graça, né? E entendimento, né? Porque uma mulher sábia, uma mulher inteligente, ela vence barreiras, ela transforma a atitude e ela muda tudo uma vida. Amém? Então que o Senhor venha estar conosco nesse momento, nesse dia. Para você que não me conhece, eu sou Ana Munhoz e é um prazer compartilhar com a tua vida, com o teu coração, essa mensagem de hoje, esse tema de hoje, que eu creio que vai mudar vidas, mudar atitude. Ajuste as suas atitudes. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Ajuste as suas atitudes. E primeiramente eu falo com você, mas eu falo comigo. E esse livro, ele é muito interessante sobre isso. Se você não leu, corra, leia, que é um livro sobre ajuste as suas atitudes, no qual eu quero compartilhar um pouquinho com a tua vida, compartilhar um pouquinho sobre esse livro com o teu coração. Amém? Glórias, aleluias. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, dia abençoadíssimo, maravilhoso, né? Maravilhoso que o Senhor nos preparou, tá? As meninas que me mandam WhatsApp, fica tranquila, que eu vou deixar aqui gravadinho pra você, tá bom? Pra você ver com calma, ver tranquilo depois, tá bom? Deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui esse filtro, isso. Ficou melhor, né? Clareou mais. E vamos pro tema então, tá bom? Vamos pedir primeiro a presença do Senhor, que nos dê sabedoria, nos ilumine, né? E venha nos ajudar mesmo nesta manhã, nesse dia chamado hoje, que cada uma de vocês que estiverem aqui comigo sejam transformadas pelo poder, pela graça do Espírito Santo de Deus. Amém? E ajuste as suas atitudes. Então hoje esse tema é um tema muito forte, que fala muito comigo, e é por isso que eu quero compartilhar com você. Aqui nós vamos ver 6 tópicos, então fica comigo até o fim, tá? Que nós vamos ver 6 tópicos sobre ajuste as suas atitudes. Amém, querida? Ajuste as suas atitudes. Se você tá aqui comigo nesse vídeo é porque algo tem para transformar a tua vida, né? Amém? Então, primeiro, o nosso tema principal é ajuste as suas atitudes. E eu quero entregar 6 tópicos, 6 chaves para a tua vida. O primeiro tópico é como reagirmos diante de situações difíceis, né? Como você reage diante de situações difíceis. Todas nós temos, né? Situações transformadoras, situações diferentes, né? Situações, né? Que muitas das vezes, né? Muda tudo um contexto, né? Como reagirmos diante de situações difíceis. E eu quero compartilhar com você um pedacinho desse texto que diz assim para mim e para você. Nossas atitudes abrem portas para o trabalho transformador de Deus ou para influências demoníacas em nossa vida. Então, essa primeira parte dessa chave que eu estou entregando para você, como reagirmos diante das situações, já vem nos questionar, né, sobre isso, né? Quais têm sido as nossas atitudes? Tem sido transformadora? Né? Nós temos abrido porta para Deus agir no nosso meio? Ou será que nós temos atitudes para que influências demoníacas agem em nossa vida? É forte, querida.
É forte. Se você é forte, você fica aqui caindo a munhoz. Porque é forte. Circunstâncias geram ações que podem contribuir ou inibir o projeto de Deus para nós. Muitas vezes nós estamos esperando, né, Deus agir, o projeto de Deus acontecer, mas não está acontecendo. Mas já parou para pensar quais têm sido, o que tem gerado, quais têm sido as nossas atitudes? Isto dependerá da resposta que daremos a cada situação. As atitudes que tomamos podem acelerar o processo. Anotem aí, mulheres preciosas. As nossas atitudes, elas podem acelerar o processo de crescimento em nossa vida ou traçar um caminho para a nossa própria destruição. Já pensou nisso? Muitas vezes minimizamos esta verdade. Não levamos a sério a importância de consertar uma pequena ação, uma pequena palavra, uma pequena escolha do nosso dia, que pode nos levar a cometer erros maiores, né? O nosso dia, a nossa vida é feito de escolhas, né? É feito de atitudes, né? E essa primeira chave, né? Essa primeira chave que eu quero entregar para tua vida é para deixar uma reflexão mesmo para você. Será que as nossas atitudes estão abrindo caminhos, né? Estão levando-nos a avançar, né, no projeto que Deus tem para nossa vida? Está levando a gente adiante ou está nos paralisando, né? Está nos deixando como estátua, né? Está nos paralisando, né? Está levando-nos a um caminho de destruição, de derrota, de fracasso, né? Então, como agimos diante de situações complicadas, né? Como agimos diante de situações difíceis, né? No Provérbios 27:19 diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós, né? O coração, ele reflete quem somos nós. E apesar das circunstâncias, seja gentil, né? Apesar da circunstância, trate da forma que gostaria de ser tratada, né? As nossas atitudes diz muito de quem somos nós, né? As nossas escolhas diz muito de quem você é, né? Amém, querida? Então, como agimos diante de situações difíceis, né? Porque no Provérbio 12:15 diz: o caminho do insensato parece-lhe injusto, mas o sábio ouve os conselhos, né? E não tem conselhos melhores do que a palavra de Deus, né? Lá em Provérbios. Amém? A segunda chave que eu quero entregar para você as atitudes influenciam a nossa expectativa de vida, né? As nossas atitudes influenciam a expectativa de vida. Ações corretas podem influenciar positivamente a nossa visão de vida. Da mesma forma, as ações erradas, elas podem nos conduzir a uma expectativa negativa, frustrante. Há pessoas que parecem estar sempre felizes, independente da circunstância. Em contrapartida, há outras que estão continuamente lamentando e murmurando por qualquer coisa que lhe acontece. Você já se deparou com essas pessoas que ficam o tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando, o tempo todo falando da guerra que nem aconteceu, falando do alimento que nem faltou, né? Então, as nossas atitudes influenciam nas nossas expectativas de vida. Muitas vezes a gente se depara com pessoas negativas, né? E isso muitas vezes nos influenciam de alguma forma, né?
É por isso que aqui falam muito sobre a atitude. Qual tem sido a expectativa da sua vida, né? As atitudes influenciam as nossas expectativas de vida. O apóstolo Paulo nos dá uma grande lição de vida em sua epístola aos Filipenses, né? Que diz assim, ó. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É forte, gente. Essa mensagem se encontra lá em Filipenses 4, 11, 13. Ele fala das tremendas tribulações que enfrentou, a qual foi a sua atitude diante dela. E qual tem sido a sua atitude perante as tribulações que a vida te apresenta. Alegrar-se. E ele ainda complementa que alegrar-se. Dê graça em toda circunstância, pois esta é a vontade de Deus para nós. Mas aí você me questiona, Ana, mas é difícil, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, né? Mas a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é que a gente possa dar graça, né? Dar graça em todas as circunstâncias, né? É forte, né? Então, que as nossas atitudes possam ser atitudes positivas, né? Que as nossas atitudes possam ser atitudes melhores. Graça e paz, Luciano. Que as nossas atitudes possam ser atitudes que nos ajudam a viver uma vida mais plena, né? Em Deus. Amém? E lá na terceira chave diz atitudes de misericórdia, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Atitudes de misericórdias, né? Atitudes de misericórdia. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, né? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem se encontra lá em Efésios 6, 12. Graça e paz. Então, atitudes de misericórdia diante de situações, diante da vida, né? É muito importante, né? Porque até a palavra de Deus diz, vem nos afirmar, né? Vem de encontro, né? Com o que eu tô dizendo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia da parte do Senhor, né? Então, que nessa manhã o Senhor possa encher o nosso coração de misericórdia, que possamos, né, ser misericordiosas, né? Porque ajustar nossas atitudes vem de encontro com isso, né? Ajustar as atitudes vem de encontro com a presença do Senhor, vem de encontro à misericórdia do Senhor, né? Ajustar as atitudes, né? Exige de nós um coração misericordioso, né? Ajustar as atitudes, né? Vem de encontro, né? A gente ter misericórdia, né? A quarta chave que eu quero deixar registrada aqui para você, que eu vou deixar gravada essa live, a quarta chave é reagindo a situações difíceis com atitudes corretas, né? E é um desafio no dia de hoje, né? Reagir a situações difíceis com atitude correta. E nem sempre acontece, né? Nem sempre dá certo, né? E aí eu quero deixar aqui o Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem parecem puro, mas o Senhor avalia o espírito, né? Provérbios 16, 2, né? Ao nosso ver,
A gente sempre quer estar certa, né? A gente sempre quer estar com razão. E ao nosso caminho parece até que somos, né, puro, corretos e verdadeiro. Mas quem nos avalia, quem realmente testa o nosso espírito, o nosso coração, é o Senhor, né? E essa quarta chave que eu quero deixar para você é isso. Reagindo às situações difíceis com atitudes corretas, né? Depois de conhecermos a Cristo, precisamos observar se algumas das nossas atitudes mudaram. A conversão implica necessariamente em transformação. E isto vai refletir-se em ações. Depois de nos convertermos, nossa vida é moldada pela verdade que nos libertou para agirmos como Cristo. Isso significa que temos que ser pessoas diferentes e que os nossos atos deverão impactar positivamente a vida das outras pessoas. Amém? Eu estou convencido de que a vida que tenho representa 10% daquilo que me acontece e que as respostas que dou diante do que ocorre comigo são os 90% restantes. O nosso maior problema não é o que sofremos, mas é como respondemos o sofrimento. Como estamos diante de tudo aquilo que nos aflige, né? Diante de tudo aquilo que nos acontece. Então, como você tem reagido às atitudes, né? Muitas vezes quando a gente vê, já reagiu, já falamos, já gritamos, já pensamos, né? Então, ajustar a nossa atitude vai de encontro com a palavra de Deus, né? Vai de encontro com o nosso novo eu, o novo você. Amém, querido? É muito forte, né? É muito forte, né? As nossas atitudes afetam os nossos relacionamentos que temos, seja matrimonial, relacionamento com os pais, de amizades, né? As nossas atitudes, ela afeta os nossos relacionamentos cotidianos, né? Muitas das vezes o nosso relacionamento não vai bem, mas quais tem sido a nossa atitude, né? Perante ao relacionamento que não deu certo, ao relacionamento que não vai bem, né? Então, quais têm sido, eu quero deixar essa reflexão, quais têm sido as suas atitudes, né? Diante a uma situação difícil que a vida te apresentou. Amém? Indo aqui para o quinto tópico, atitudes de um servo. Olha, o quinto tópico, atitudes de um servo. Quero compartilhar aqui com você. O ser humano não nasceu apenas para receber bênção de Deus, mas para cumprir um propósito para o qual foi designado pelo seu Criador. Ele tem algo tremendo para realizar na sua vida, na minha vida. Deus se alegra em conceder boas dádivas para desfrutarmos aqui na terra. Mas o seu principal objetivo é capacitar-nos e equipar-nos para nos tornar úteis e eficazes ao seu reino. Então, qual é a atitude de um servo de Cristo? Se o Senhor nos conceder uma bênção financeira, tenhamos certeza de que não é apenas para desfrutarmos dela, mas para também a utilizarmos na expansão do reino. Se Deus abriu-nos uma porta, não é unicamente porque quer satisfazer um desejo do nosso coração, mas porque vê nessa abertura uma oportunidade para que o reino de Deus cresça. Todas as bênçãos de Deus em nossa vida são plataformas para realizar a vontade dele por nosso intermédio. É forte, querida. Se você parou aqui nessa live, nesse vídeo, né? É porque o Senhor está falando com você. Quais têm sido as suas atitudes em relação à vida, em relação aos seus relacionamentos? Você já observou que a maioria de nós, quando muda de cidade, por exemplo, procura uma igreja local aonde possa se encaixar-se, não é verdade? Então,
Os critérios de escolha geralmente são uma igreja que tem um bom ministério de louvor, um bom departamento infantil, né? Muitas vezes a gente procura uma igreja que seja uma igreja exemplo, né? Um bom grupo de oração. No entanto, se fôssemos crentes maduros e firmes na palavra, nossos critérios de escolhas deveriam ser os outros. Aonde eu serei mais útil? Aonde servirei melhor? Se uma igreja tem deficiência no departamento infantil e possuímos habilidade nessa área, por que não nos unimos para ajudar, né? Então, quais têm sido as suas atitudes perante o desafio da vida, né? Perante o que Deus nos apresenta, né? Nós temos que servir em uma atitude de amor. Ah, Ana, é fácil falar. Não, o Espírito Santo de Deus fala com você, mas primeiramente fala comigo, né? O evangelho é lavar os pés um dos outros e compartilhar o que temos com quem está ao nosso lado. Jesus foi um servo e nos desafiou a ser como ele. Amém, querida? Será que nós tem sido? Porque muitas vezes a gente só repara o outro, né? A gente só exige do outro. Mas eu e você? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se, né? Ele se esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E a morte de cruz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu um nome que está acima de todo nome. Deus exalta a quem o serve. Quando deixamos de querer ser servidos e começamos a servir, as bênçãos de Deus nos alcançarão. Deus tem prazer em abençoar e promover aqueles que se doam para a vida, para o próximo. Geralmente eu e você, nós temos a tendência, né, de nos aproximarmos daqueles que podem nos oferecer alguma coisa, né, de alguma forma, né? E não dos que podemos beneficiar de algum modo. O verdadeiro servo não age com essa motivação. Em vez disso, procura aproximar-se de pessoas que têm algum tipo de necessidade com a intenção de abençoá-las de alguma maneira. Em Isaías 42, a descrição do Messias deixou registrada em suas palavras as características que seu filho teria quando se manifestasse na terra, para que fosse reconhecido quando viesse. E Jesus manifestou fielmente cada uma dessas características e em todas elas o serviço estava incluído, servir o outro, servir o próximo. E aí diz assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido e quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará e nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça e não mostrará fraqueza e nem se deixará ferir. É forte, hein? Então, servo de Cristo, ser servo de Cristo é isso. É servir, né? Um servo serve como Cristo tem servido, né? Então, quais têm sido as nossas atitudes como uma serva de Cristo? E a sexta chave que eu quero deixar para a tua vida é passos práticos para mudarmos as nossas atitudes, né? Quais são os passos práticos para mudarmos as nossas atitudes? E eu quero compartilhar Provérbios 15:30, que diz: um olhar animador dá alegria ao coração
E as boas notícias revigoram os ossos. Amém? Então, eu quero deixar aqui essa sexta chave, né? Passos práticos para mudarmos a nossa atitude. O primeiro é: comece a falar palavras boas e cheias de vidas. Fale somente palavras boas, positivas. Pense apenas o que é bom. Amém? Descubra o lado das circunstâncias. Porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Então, ajustar as atitudes inclui nesses fatores. Amém? Inclui em nos avaliar. Amém? Ajuste as atitudes. E para concluirmos essa live de hoje, né? Para nossa conclusão, né? Eu quero compartilhar aqui Filipenses 2:5, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha que forte, hein? É forte. É forte, hein? Quem nunca ouviu falar do Titanic, né? O navio imponente e famoso que era a promessa de revolução nas viagens marítimas, construído com algumas das mais avançadas tecnologias disponíveis da época. O Titanic, um transatlântico que ostentava o título de maior navio do mundo, né? Até a data do seu lançamento, naufragou após colidir com um iceberg em sua trajetória, né? Entre a Inglaterra e Nova York, em 1912. Não é verdade? E se estudarmos a rota que o Titanic faria desde a sua origem até o seu destino, veremos que no Atlântico Norte, o palco da sua primeira e única viagem, a formação do iceberg é muito comum nessa época do ano. Então aqui o autor, né, para concluir, está falando do Titanic. O fato de todos eles haverem ignorado uma informação essencial para o sucesso da viagem e de que possivelmente havia um iceberg na rota do navio, transformou a grande promessa em uma grande tragédia. Olha aí, ignoraram, né? Não temos como prever quando os icebergs, né, surgirão em nosso caminho. Não temos como prever quando as dificuldades, as circunstâncias frustrantes surgirão no teu caminho, né? Mas com atitudes corretas, poderemos nos desviar dele quando surgirem. Observar ou ignorar as instruções que o Senhor tem nos dado sobre como lidar com a nossa vida, com o nosso relacionamento, né? Com o nosso trabalho, com as nossas amizades. O Senhor, Ele tem nos dado as instruções. O Senhor, Ele tem transformado a nossa vida, o nosso viver, né? A gente não pode ignorar as instruções que o Senhor tem nos dado sobre como lidar com as situações difíceis que nós nos deparamos, né? Se a gente fingir que não tá vendo as instruções do Senhor, não seguir o caminho de Cristo, né? Isso fará toda a diferença. A gente pode trilhar uma vida de sucesso, de alegria, de descanso, de refrigério, ou podemos trilhar uma vida de preocupação, de frustração, se a gente não ajustar as atitudes perante a Deus. Se a gente não, cada dia não nos corrigir, né? Cada dia dar um passo diante a Cristo, um passo, né, de sabedoria, a gente vai viver uma vida invejando a vida da outra, querendo viver a vida da outra.
Mas Cristo deixa as instruções, Cristo deixa tudo para a nossa vida. Basta que nós nos direcionarmos para as instruções de Cristo. Eu desejo, sinceramente, nessa live, que você possa fazer uma autoanálise das suas atitudes. Eu também faço da minha. Né? Talvez você já tenha tentado fazer esse análise em outras razões, né? Mas que você possa mesmo ajustar as suas atitudes perante as suas amizades, perante os seus relacionamentos, perante a sua vida, né? Porque as suas reações diante da vida determinam o seu destino. Amém? Glórias, aleluias! Se você não é inscrita no canal, se inscreve no canal. É um prazer poder compartilhar uma mensagem para tua vida, te ajudar. Amém? Então, se você nunca viu esse livro, ele é muito lindo, ele é muito forte e nos ensina muito. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Ana Munhoz, evangelista, e é um prazer desfrutar desse tamanho, é um prazer desfrutar desse momento com a tua vida. Amém? Beijo, beijo, beijos, ficam na graça e na paz do Senhor Jesus. Graça e paz, queridas.